É comum que as pessoas se deparem com um odor persistente, semelhante ao de urina, que parece persegui-las, apesar da higiene rigorosa e do frescor regular. Isso é especialmente verdadeiro para mulheres acima dos 60 anos, que podem descobrir, com surpresa, que este problema é bastante comum. Muitas vezes, a causa são hábitos de higiene cotidianos, dos quais a pessoa pode nem suspeitar que estão agindo contra ela. É importante entender que não há nada de vergonhoso nisso, e muitas enfrentam dificuldades semelhantes. A seguir, serão abordados 7 erros comuns que podem minar a confiança e privar da sensação de frescor. Os leitores conhecerão soluções práticas, recomendadas por médicos, para se manterem limpos, confortáveis e confiantes na idade madura. Muitos que já aplicaram essas recomendações afirmam que se arrependem de não as ter conhecido antes. 1. Ignorar pequenos vazamentos. Entre mulheres mais velhas, há um problema comum raramente discutido abertamente: a incontinência urinária leve. Não é um tópico para clubes de leitura ou conversas com amigas, mas é muito mais comum do que a maioria das pessoas imagina. Não se trata de incidentes graves, quando a pessoa corre em pânico para o banheiro, mas sim daqueles pequenos vazamentos inesperados que ocorrem ao rir demais de uma piada, espirrar durante a temporada de alergias ou mover-se rapidamente carregando compras. Por muitos anos, algumas mulheres tendem a ignorar essas ocorrências, considerando-as casos isolados e convencendo-se de que não são importantes. Elas podem pensar: é apenas um acidente ou provavelmente bebi muito chá hoje. No entanto, com o tempo, esses pequenos momentos começam a se acumular. E então a pessoa pode notar algo impossível de ignorar: um odor fraco, mas persistente, que parece persegui-la, não importa o quão limpa ela se sinta. Inicialmente, muitos tendem a culpar qualquer coisa: o sabão em pó, a idade, até o tecido da poltrona favorita. Raramente lhes ocorre que a raiz do problema pode estar na roupa íntima. A verdade é que mesmo uma quantidade mínima de urina desses pequenos vazamentos pode se depositar na roupa íntima, calças ou até mesmo nos móveis, se não houver o devido cuidado. Se a pessoa age assim, pode pendurar a roupa de volta no armário ou jogá-la em uma cadeira, pensando: vou usar de novo amanhã. Está tudo bem. Mas é exatamente aí que reside o problema. Essa minúscula partícula de umidade cria um ambiente ideal para a proliferação de bactérias. E as bactérias, como se sabe, são a fonte do odor. O que agrava a situação é que, com a idade, o olfato de uma pessoa muitas vezes enfraquece, então ela pode nem notar o problema, mas as pessoas ao seu redor provavelmente percebem. Uma mulher lembra-se de um momento em uma festa de família, quando sua cunhada de repente sugeriu que ela trocasse de suéter, porque ele cheirava a sofá. Isso a horrorizou, mas serviu como um alerta. Os médicos enfatizam que a incontinência urinária leve, mesmo que ocasional, não deve ser ignorada. Não se trata apenas de inconveniência, mas também de higiene e autoconfiança. Felizmente, existem soluções que não exigem mudanças drásticas na vida da pessoa. Roupas íntimas que absorvem umidade, projetadas especificamente para pequenos vazamentos, ou absorventes finos para incontinência podem mudar completamente a situação. São discretos, confortáveis e se encaixam facilmente na rotina diária. Muitas mulheres que começaram a usar esses absorventes notam o retorno da confiança. Não há mais necessidade de se preocupar com um leve odor ao se inclinar para abraçar alguém ou sentar em uma longa reunião. É importante também abordar o tema do constrangimento. De fato, é difícil admitir a necessidade de tais produtos, mas o verdadeiro constrangimento surge quando os outros notam um odor do qual a própria pessoa não suspeita. Muitas mulheres desejam que alguém lhes tivesse dito anos atrás: isso é normal, e há uma solução simples. Por isso, agora é importante transmitir: não se deve ignorar esses pequenos vazamentos. Proteja sua dignidade, higiene e paz de espírito com os produtos certos. 2. Usar sabonete inadecuado. Por muitos anos, algumas pessoas acreditaram erroneamente que o segredo para o frescor e a limpeza estava em lavar a pele vigorosamente com o sabonete mais forte e perfumado que pudessem encontrar. Na juventude, a prateleira do banheiro de muitos parecia um arco-íris de géis de banho de supermercado, delícia de lavanda, paraíso de cocô, brisa do mar. A variedade era imensa. A lógica parecia simples: se o produto cheira forte e deixa a pele rangendo de limpa, então é eficaz, certo? No entanto, isso era um grande engano. Muitos levam um tempo considerável para perceber que esses sabonetes e géis de banho altamente perfumados apenas pioram a situação, especialmente com a idade. Com o passar dos anos, a pele sofre mudanças que nem sempre são imediatamente perceptíveis. Ela se torna mais fina, seca e sensível, especialmente nas áreas íntimas.
Após a menopausa, os sabonetes agressivos e cheios de fragrâncias, que muitos tanto gostavam, removem os óleos protetores naturais da pele, tornando-a irritada e vulnerável. O que agrava ainda mais o problema é que eles desequilibram o pH do corpo, criando um ambiente ideal para a proliferação de bactérias. É então que os odores começam a surgir, não por falta de higiene, mas porque a pele está perdendo a batalha contra a irritação. Uma mulher lembra-se de como, recém-saída do banho, ainda sentia um cheiro abafado na hora do almoço. Ela acreditava estar fazendo tudo certo, aplicando generosamente um gel de banho floral e esfoliando a pele como se estivesse limpando uma panela de ferro fundido. Foi humilhante perceber que seus esforços estavam produzindo o efeito oposto. Uma conversa franca com o médico muitas vezes muda a situação. O especialista explica que, com a idade, a pele, especialmente em áreas sensíveis, precisa de cuidados suaves, e não da agressão de sabonetes perfumados. A recomendação médica, mudar para um sabonete suave e sem perfume, e em alguns casos, limitar-se à água morna. Inicialmente, muitos são céticos. Água morna, isso é suficiente. No entanto, ao tentar substituir o gel de banho Brisa Tropical por um produto hipoalergênico e sem fragrância, eles notam a diferença em uma semana. A pele fica mais calma, menos irritada, e aquele odor abafado da tarde desaparece. Não há mais necessidade de se refrescar a cada poucas horas ou de se cobrir de perfume para mascarar algo. Isso se torna uma verdadeira revelação. Às vezes, o segredo de um cheiro limpo não está em adicionar mais fragrância, mas em eliminar a causa raiz do problema. Se a pessoa ainda se inclina para sabonetes altamente perfumados, deve lembrar, menos é mais, e a pele agradecerá. 3. Esquecer de trocar os absorventes regularmente. Se a pessoa usa protetores diários ou absorventes, seja para incontinência leve, mudanças pós-menopausa ou apenas para conforto extra, este ponto será especialmente relevante. Muitas mulheres admitem que antes, pela manhã, colocavam o absorvente na roupa íntima e se esqueciam completamente dele durante o dia todo. A lógica delas era simples: se o absorvente não parecia molhado, então ainda podia ser usado. Além disso, esses produtos não são baratos, e poucas pessoas querem gastar um pacote inteiro em uma semana. No entanto, o que muitos não percebem é o seguinte: mesmo que o absorvente pareça seco na superfície, ele ainda absorve quantidades microscópicas de umidade ao longo do dia. Esse ambiente quente e úmido torna-se um terreno fértil ideal para bactérias, levando ao surgimento de odores que se acumulam lenta, mas seguramente. À noite, a pessoa pode começar a notar um leve odor azedo, especialmente em dias agitados, quando está fazendo tarefas ou passando tempo com amigos. Isso a faz sentir-se insegura, duvidando de cada abraço ou conversa próxima em um local público. Ela pode verificar suas roupas, cheirar a jaqueta, até se perguntar se o desodorante está falhando. Somente após conversar com o médico, muitos descobrem a verdade. Protetores diários e absorventes devem ser trocados a cada poucas horas, mesmo que não pareçam cheios. Não se trata de desperdício, mas de proteger a pele e prevenir odores desagradáveis. As bactérias não se importam se o absorvente parece limpo, elas prosperam nessa umidade oculta. Mudar para uma troca mais regular de absorventes muda completamente a situação. Algumas mulheres também descobrem absorventes reutilizáveis e laváveis, que não só economizam dinheiro, mas também são mais suaves para a pele. Elas começam a carregar uma pequena bolsa com alguns absorventes extras em sua bolsa, para poder trocá-los discretamente durante o dia, seja no trabalho ou com amigos. A diferença é enorme. O odor azedo desaparece, e a pessoa se sente mais fresca e confiante de manhã à noite. Se a pessoa usa o mesmo absorvente do café da manhã até a hora de dormir, é hora de repensar esse hábito. Sua pele merece o melhor, e ela sentirá a diferença ao priorizar a higiene sobre a conveniência. 4. Usar roupa íntima sintética. Por muitos anos, a gaveta de lingerie de muitas mulheres esteve cheia de calcinhas sintéticas macias e elásticas, facilmente encontradas em qualquer loja de departamento. Elas atraíam pelo preço acessível, não subiam e vinham em uma variedade de cores e estampas bonitas. Muitas mulheres acreditavam ter encontrado o segredo do conforto, até começarem a notar que, independentemente da frequência do banho ou da troca de roupa, sentiam-se úmidas e desconfortáveis na área íntima, mesmo em dias frios. Pior ainda, surgia um odor fraco e persistente que parecia aderir a elas, por mais spray corporal que usassem. Elas não conseguiam entender o que estava acontecendo. Era o sabão em pó ou a dieta? Somente após uma visita ao médico a resposta foi obtida. A culpada era a roupa íntima sintética. Tecidos sintéticos,
como poliéster ou nylon, podem ser macios ao toque e elegantes na aparência, mas são extremamente ineficazes para a respirabilidade. Eles retêm calor e umidade na pele, criando um ambiente ideal para o crescimento de bactérias. Isso é especialmente problemático se a pessoa lida com incontinência urinária leve ou mudanças naturais relacionadas ao envelhecimento, como secura ou sensibilidade pós-menopausa. O conselho do médico foi simples, mas revelador: mude para o algodão. Sempre algodão. Muitos admitem que, a princípio, reviraram os olhos um pouco. Roupa íntima de algodão? Isso soava como algo que a vovó usaria, simples, sem graça e feio. Mas eles decidiram tentar. Eles limparam sua gaveta e compraram uma pilha de roupas íntimas 100% algodão em cores neutras. A diferença foi imediata. O algodão naturalmente respira, absorve a umidade e permite a circulação do ar, o que mantém tudo seco e confortável. Chega de sensação pegajosa e úmida no meio do dia. A langerá parou de cheirar estranho. E as mulheres sentiram uma confiança que nem sabiam que haviam perdido. Elas até encontraram roupas íntimas de algodão em estilos tão confortáveis e atraentes quanto as suas antigas sintéticas. É a prova de que não é preciso sacrificar o estilo pela funcionalidade. Se a pessoa ainda se apega àquelas calcinhas brilhantes e elásticas porque são familiares ou acessíveis, deve fazer um favor a si mesma e mudar. A pele, o nariz e a confiança agradecerão. Conforto sem odor está sempre na moda. 5. Ingerir pouca água. Por muitos anos, algumas pessoas viveram com a crença equivocada de que beber menos água era uma estratégia inteligente para gerenciar sua rotina diária. A lógica delas era simples, quase constrangedora. Se consumissem menos água, precisariam de menos idas ao banheiro. Isso evitaria o inconveniente e o potencial constrangimento de precisar ir ao banheiro durante passeios, longas viagens de carro ou eventos sociais. Parecia uma solução prática, especialmente quando a pessoa envelhecia e começava a notar uma sensibilidade ocasional da bexiga. Menos água para dentro, menos urgência para fora, ou assim elas pensavam. Em suas mentes, era um plano infalível para manter o controle e evitar situações embaraçosas. O que elas não entendiam, então, era que essa abordagem tinha um efeito contrário, de uma forma que elas não esperavam. Ao reduzir intencionalmente a ingestão de água, elas estavam, sem saber, criando problemas que iam além do simples inconveniente. A desidratação não apenas causa sede, ela altera o funcionamento do corpo. Uma das consequências mais surpreendentes foi como afetou a higiene, especialmente o odor da urina. Quando a pessoa não bebe água suficiente, sua urina se torna altamente concentrada. Ela adquire uma tonalidade mais escura, às vezes âmbar escura, e desenvolve um cheiro forte e pungente que é impossível ignorar. Isso não é apenas um pequeno inconveniente. É um sinal de que o corpo não está recebendo os líquidos necessários para eliminar resíduos de forma eficaz. Pior ainda, a urina concentrada não fica apenas na bexiga. Mesmo um pequeno vazamento, seja por rir, tossir ou simplesmente por fraqueza, pode deixar um odor persistente que adere à pele, à roupa e até mesmo aos móveis onde a pessoa se senta. Muitos aprenderam isso da maneira mais difícil. Por um tempo, eles atribuíram o odor fraco, mas persistente, ao envelhecimento. É apenas o que acontece quando você envelhece, diziam a si mesmos, resignados com a ideia de que seus corpos os estavam traindo. Sentiam-se inseguros, constantemente se verificando ou evitando contato próximo com os outros, preocupados que notassem algo errado. O ponto de virada veio quando decidiram tentar beber mais água. Não grandes quantidades, mas apenas o hábito constante de beber um copo aqui e ali ao longo do dia. As mudanças foram quase milagrosas. Em poucos dias, notaram que sua urina ficou mais clara, quase transparente, e aquele odor forte e desagradável começou a desaparecer. Mas os benefícios não pararam por aí. A pele, que havia começado a parecer opaca e cansada, parecia ter recuperado um pouco de seu brilho. Sentiam-se mais energizados, menos letárgicos. Era como se seus corpos estivessem agradecendo por finalmente lhes dar o que precisavam. Elas aprenderam que beber mais água não apenas sacia a sede. Ajuda os rins a filtrar toxinas, mantém o sistema urinário funcionando sem problemas e previne o acúmulo de resíduos no corpo. É como lavar bem o interior, remover impurezas e manter tudo funcionando. Para aqueles preocupados com incontinência ou idas frequentes ao banheiro, o medo de acidentes pode fazer com que vejam a hidratação como um risco. Mas muitos descobriram que, com um pouco de planejamento, como usar absorventes, planejar idas ao banheiro ou até fazer exercícios para o assoalho pélvico, é possível manter-se hidratado sem sacrificar a confiança.
Negar água ao corpo é como privá-lo de uma necessidade básica. Não se trata apenas de higiene, mas de saúde, conforto e de se sentir da melhor forma possível. Então, pegue aquele copo extra de água. O corpo agradecerá de maneiras que a pessoa nunca esperou. 6. Ficar sentada por muito tempo sem se refrescar. Muitas mulheres admitem abertamente que, após a aposentadoria, seus dias adquiriram um ritmo mais lento e sedentário. Elas podiam passar horas absortas em um bom livro, assistindo a séries favoritas ou resolvendo cuidadosamente palavras cruzadas no jornal da manhã. Às vezes, ficavam em sua confortável camisola muito depois do meio-dia, desfrutando do conforto de não ter compromissos. Isso parecia um luxo merecido após muitos anos de vida agitada. Mas o que elas não percebiam era que esse estilo de vida sedentário estava criando um problema inesperado. Um problema que afetava não apenas o conforto, mas também a autoimagem. Quando a pessoa fica sentada por muito tempo, especialmente com roupas quentes e justas ou em cadeiras macias, ela cria uma microambiente na região pélvica que é quente, úmido e menos do que ideal para a higiene. Suor, óleos naturais da pele e até pequenos vazamentos da bexiga podem se acumular nessa área, especialmente se a pessoa não se move ou não se refresca regularmente. Com o tempo, essa umidade e calor tornam-se um terreno fértil para bactérias, levando ao surgimento de odores que nenhuma quantidade de spray corporal ou perfume pode mascarar completamente. A princípio, muitos não notaram. É fácil se acostumar com as mudanças graduais no próprio corpo. Mas o odor não era apenas um pequeno inconveniente. Era um lembrete sutil, mas persistente, de que algo não estava certo. O momento que mudou tudo veio durante a visita da neta de uma das mulheres. Ela subiu no colo dela para um abraço, como sempre fazia, e com honestidade infantil e sem filtros, franziu o nariz e disse: "Vovó, você está cheirando a molhado." O coração apertou, não porque a neta quisesse ofender, mas porque sua observação inocente atingiu em cheio. Ela estava certa. A mulher havia se permitido cair em hábitos que minavam sua dignidade, e a percepção disso foi dolorosa. Esse momento serviu como um alerta, fazendo-a repensar sua rotina diária. Agora, ela se esforça conscientemente para interromper longos períodos sentada, mesmo que seja apenas uma curta caminhada até a cozinha para encher um copo d'água ou um rápido alongamento na sala. Ela se levanta a cada hora, aproximadamente, para manter o movimento. Mais importante ainda, ela implementou uma rotina de higiene no meio do dia. Uma lavagem rápida com água morna e um pano macio e limpo leva apenas 1 minuto, mas faz uma enorme diferença. Ela também considera importante trocar de roupa diariamente, mesmo que não tenha saído de casa. Essas pequenas mudanças restauraram sua confiança e senso de dignidade. Não se trata de vaidade ou de tentar impressionar alguém. Trata-se de cuidar de si mesma de uma forma que se sinta digna. O corpo merece essa atenção, não importa o quão aconchegantes esses longos dias preguiçosos possam parecer. 7. Negligenciar as regras de lavagem. Vamos falar sobre algo que raramente é discutido abertamente: a lavagem de roupas. Não sobre lençóis ou toalhas, mas sobre itens íntimos, roupas íntimas, calças de ficar em casa, camisolas que são usadas noite após noite porque são confortáveis e, bem, não parecem sujas. Muitos admitem que antes eram um pouco descuidados nesse aspecto. Se não havia manchas visíveis ou odor óbvio nas calças ou na camisola, eles achavam que podiam usá-las novamente. Por que aumentar desnecessariamente a pilha de roupa suja? Parecia uma escolha prática, especialmente naqueles dias em que não faziam nada além de ficar em casa. Mas com a idade, eles notaram que seus corpos e suas roupas não seguiam mais as mesmas regras. Mesmo as peças que pareciam limpas começavam a exalar um odor fraco e persistente após apenas algumas horas de uso. Não era avassalador, mas era suficiente para fazê-los sentir-se inseguros. Eles vestiam calças limpas e, no meio da manhã, sentiam um cheiro que os fazia questionar: vem de mim ou da roupa? A resposta, como descobriram, era frequentemente ambos. Médicos e especialistas em higiene explicam que bactérias do suor, pequenos vazamentos da bexiga e até óleos naturais da pele podem penetrar nos tecidos, especialmente materiais densos ou sintéticos, como poliéster ou elastano. Fibras sintéticas, ao contrário do algodão natural, têm baixa respirabilidade, o que leva à retenção de umidade e odores desagradáveis diretamente na pele. A situação piora se as peças de vestuário não forem lavadas com a devida atenção. Ciclos de lavagem comuns, especialmente com água fria ou detergentes suaves, muitas vezes não conseguem eliminar completamente bactérias e neutralizar odores. Como resultado, com o tempo, mesmo roupas aparentemente limpas podem adquirir um aroma abafado específico,
que acompanhará a pessoa ao longo do dia, anulando a sensação de frescor pós-banho. Muitas mulheres admitem que antes se perguntavam por que, apesar de todos os seus esforços, não se sentiam tão limpas quanto esperavam. Foi somente após uma revisão drástica de sua rotina de lavagem que perceberam o quanto suas roupas, na verdade, estavam trabalhando contra elas. Agora, elas abordam o processo de lavagem com atenção especial. Roupas íntimas, calças de ficar em casa e camisolas são lavadas separadamente em água quente, com a adição de uma pequena quantidade de vinagre branco no ciclo para neutralizar odores e eliminar bactérias de forma eficaz. Atenção especial é dada à secagem completa de todas as peças. Roupas úmidas são um caminho direto para o surgimento de um odor abafado, por isso essas peças nunca são usadas novamente sem lavagem prévia, independentemente de sua aparente limpeza. Sem dúvida, isso exige um pouco mais de esforço, mas o retorno é imenso. Surge uma confiança tranquila, impulsionada pelo conhecimento de que a pessoa exala frescor, que suas roupas estão verdadeiramente limpas e que ela se apresenta ao mundo da melhor forma possível. Não é apenas uma questão de higiene, é uma questão de recuperar o controle sobre a própria autoimagem. Vale a pena acreditar que pequenos esforços adicionais no processo de lavagem podem trazer grandes mudanças. Assim, foram abordadas inúmeras recomendações valiosas, destinadas a ajudar as mulheres a manterem o frescor, a confiança e o conforto na idade madura. Desde a solução do problema da incontinência urinária leve através da escolha da roupa íntima adequada, até o uso de sabonete suave, a manutenção do equilíbrio hídrico ideal e o cumprimento rigoroso das regras de lavagem. Todos esses 7 conselhos visam ajudar a pessoa a assumir o controle de sua higiene e a se sentir da melhor forma possível diariamente. Espera-se que essas recomendações tenham proporcionado uma nova perspectiva sobre mudanças simples que podem ter um impacto significativo no bem-estar e no comportamento. É importante lembrar que nunca é tarde para começar a cuidar do seu corpo e tratar-se com a dignidade que todos merecem.